Olá, meu nome é Letícia. Hoje eu vou apresentar o meu seminário sobre o vidro, da disciplina de Ciências de Materiais, com a professora Daniele Reis. Então, os temas que serão abordados serão a história do vidro, a sua definição, processos de fabricação, a composição química, estrutura do silicato, suas características e propriedades, os tipos de vidro, a comparação entre eles e os detalhes dos tipos, suas aplicações e as referências. Dando uma breve introduzida sobre a história do vidro, conta-se que o vidro ele foi descoberto por acaso quando, ao fazerem fogueiras na praia, os navegadores eles perceberam, com a adição de blocos de salitre e soda, eles perceberam que depois de um tempo o fogo ele escorria uma substância brilhante que solidificava imediatamente. Então, alguns estudos falam que a utilização do vidro ele é em torno de 3.500 anos antes de Cristo pelos povos sírios, fenícios e babilônicos. Então, apenas ao próximo ano de 100 anos antes de Cristo, eles conseguiram desenvolver uma técnica de fabricação que é através do sopro, dentro de moldes. Então, com a Revolução Industrial, um pouco mais recente, né? Os vidros eles foram se modernizando. E já na Inglaterra, eles conseguiram desenvolver um vidro que chama float, ou seja, é aquele vidro cristal. Isso em 1959. Já no Brasil, o vidro chegou por conta de holandeses no estado de Pernambuco, onde eles montaram a primeira fábrica em 1924. Porém, em 1935, essa fábrica foi fechada e só depois de um bom tempo, em 1812, que eles reabriram novas fábricas. Aí, bem mais recente, né, em 1982, a empresa Saint-Gobain e a Pilton, eles abriram novas fábricas no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Então, como nós podemos definir o vidro, né? Então, o vidro ele é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa. Ele possui uma ótima transparência e é obtido através do resfriamento de uma massa em fusão. Então, o processo de fabricação do vidro ele é muito simples. Ele se dá com o aquecimento das matérias-primas a uma temperatura bem elevada, acima da temperatura que ocorre a fusão, né? Então, após o vidro chegar no estado líquido, tem a fabricação dos produtos. E como pode ser feita essas fabricações, né? Então, pode ser feita pelo meio de prensagem, de sopro, de estiramento e com formação de chapas e fibras. Então, aqui na imagem nós temos esse exemplo da garrafa, né, que é o processo de fabricação de sopro. Mas também, usualmente, nós vemos fibras de vidro que são feitas também para fazer coletes, a prova de bala, tá? Então, após a fabricação desses produtos, é realizado um resfriamento de forma lenta, para que não ocorra um choque térmico. E caso não tenha sido feita esse processo de resfriamento lento, o vidro pode ter adquirido algumas tensões que pode facilitar, ser mais frágil, né? Facilitar a quebra. Então, é realizado um processo onde a peça é aquecida até o ponto de recozimento e depois ela é resfriada lentamente até a temperatura ambiente. Então, um processo que nós podemos utilizar para aumentar a resistência de uma peça de vidro é uma técnica chamada têmpera térmica. Então, nessa técnica é realizado o aquecimento até a temperatura de transição vítrea e depois ela é resfriada até a temperatura ambiente com jato de ar ou de óleo,
normalmente é feito com jato de ar, que é um processo mais barato. Então, ocorre o surgimento de tensões residuais da diferença nas taxas resfriadas da superfície e o interior. Então, o interior ele está com uma temperatura mais elevada e a superfície em temperatura ambiente. Então, quando vai ocorrendo o resfriamento e solidificação do interior, o vidro começa a se contrair. Então, ele puxa o exterior para dentro, impondo tensões radiais. Então, com isso, a peça final, ao sofrer algum impacto, ela irá tender a distribuir essas tensões, suportando até 5 vezes mais do que um vidro convencional. Mas então, o que compõe o vidro, né? Na sua maior parte, o que compõe o vidro é a sílica, com 72%. Depois, mais abaixo, nós temos o sódio, depois o cálcio, o magnésio, e em pequenas quantidades nós temos a alumina e o potássio. Então, essa primeira base do vidro, que é a sílica, a principal, como que ela é, né? Então, os silicatos, assim como os minerais, eles não são compostos por moléculas discretas, mas sim por redes conectadas tridimensionalmente. Então, a unidade básica da rede da sílica é o tetraedro silício-oxigênio, onde um átomo de silício está ligado a 4 átomos de oxigênio maiores, como mostra aqui nessa imagem, né? 4 átomos de oxigênio, outro aqui atrás, e um átomo de silício. Então, todos os 4 átomos de oxigênio de um tetraedro, eles podem ser compartilhados com 4 outros tetraedros. Então, eles formam uma rede tridimensional. Então, aqui nós temos um exemplo da sílica vítrea e a sílica cristalizada. Essa sílica vítrea é o vidro mais barato, né? É o vidro mais comum. E essa sílica cristalizada de quartzo, nós vemos que ela é mais organizada, né? Então é aquele vidro que nós chamamos de cristal, que ele é mais bonito, utilizado para fazer copos, taças, né? Então é um material um pouco mais caro. O vidro, como nós sabemos, ele possui uma ótima transparência e eu vou explicar o porquê, né? Então, assim, os vidros, eles são amorfos porque as moléculas que compõem o vidro, elas estão desordenadas, né? Ou seja, bagunçadas e uma distante das outras. Então, mesmo no estado sólido, ela consegue ser transparente. Essa disposição, ela de bagunçado, né? Ela facilita a passagem da luz sem nenhuma resistência. Outra característica, propriedade do vidro é a alta dureza. Então, assim, o vidro ele é um material naturalmente duro comparado com o aço. E o quartzo, de forma natural da sílica, né, em uma escala de medida de 1 a 10, ele possui uma dureza de 7. Então, é um material duro, mas como nós já vimos, o diamante ele chega a ser o material mais duro, o minério mais duro que nós temos presente. O terceiro que nós temos é que ele é um material impermeável. Então, foram feitos alguns estudos e em 100 gramas o vidro ele possui 0,01 grama de água. Então, é bem irrelevante, é muito pouco. E isso em alguns casos, quando o vidro está totalmente em contato com a água. Outra propriedade é que os vidros eles são resistentes a altas temperaturas. Como eu falei anteriormente,
a temperatura de processamento do vidro, para que ele comece a derreter e entrar no seu ponto de fusão, ele precisa que atinja uma temperatura de mais ou menos 800 a 900 graus, dependendo do vidro, e até mais. Então, o nosso uso, ele não chega a tudo isso, né? Então, de forma alguma, ele vai se danificar, a não ser que seja alguma utilização mais específica, né? Que chegará em altas temperaturas, mas nada próximo disso. O vidro, a matéria-prima, né, que é a sílica, ela é muito abundante na natureza. E aqui eu coloquei como exemplo uma jazida de quartzo, que é uma das formas de adquirir a sílica. Então, aqui é um exemplo de jazidas de quartzo, que nós temos bastante aqui no Brasil, no interior, em praias. O vidro também ele tem uma altíssima durabilidade. Então, assim, nós sabemos que o vidro ele é muito resistente, é difícil de acontecer alguma quebra. Então, ele, como podemos, né, como exemplo, em igrejas, aqueles vidros super antigos que há anos estão lá e nunca sofreu nenhuma alteração, até mesmo em casas antigas que vemos, né, por aí, vidros que nunca foram trocados e estão sempre intactos. E o vidro, estudos feitos como vidro e outros materiais, cada um tem uma duração. Então, diferente de um material orgânico, o que se degrada muito fácil, o vidro ele é um material que é indeterminado. Pode ser que leve milhões e milhões de anos, né? Outra propriedade muito boa é que o vidro ele é tem uma boa resistência química. Nós utilizamos para várias coisas, laboratório, para armazenar produtos químicos, e vemos que não sofre nenhuma alteração. E isso é por conta da sílica. Ela tem essa propriedade de, de não conseguir ser atacada por produtos químicos, né? Então, ela dá essa resistência química ao vidro. E por último, que é um material reciclável, como mostra aqui, né? O ciclo é infinito, ou seja, ele pode ser reciclado inúmeras vezes. Então, nós temos sempre começando com a limpeza e a seleção, a formação dos cacos, a matéria-prima, né? A fabricação de novas embalagens, como temos aqui como exemplo as garrafas, de suco, de água e etc. As embalagens, é feita a embalagem novamente para ser distribuído e consumido novamente. Aqui nós temos uma imagem de como fica, né, o vidro após a formação dos cacos para facilitar na fabricação. Para cada aplicação, exige diferentes tipos de vidro, onde eu vou apresentar aqui agora. Então, nós temos a sílica vítrea, os silicatos alcalinos, os vidros sodocálcicos, os vidros ao chumbo, vidros borosilicatos e os vidros alumínio borosilicatos. Então, nós temos aqui os tipos de vidro com suas composições, a quantidade de cada mineral na sua composição. Temos como base, né, que em todos tem o silício em maior quantidade. Tirando somente os vidros de chumbo, que é a utilização para lentes, onde o chumbo ele está em maior quantidade do que o silício. O restante, a maior quantidade é o silício. Então, vemos que
temos a adição de outros tipos de minerais, onde eles vão acarretar em melhoramentos das propriedades e eles vão diferenciando no tipo de aplicação. Então, comparando os vidros sodocálcicos em relação à sílica vítrea, os vidros sodocálcicos eles possuem uma solubilidade baixa, porém eles possuem uma boa resistência química com a adição de alumina. E eles podem até absorver raio-x com a adição de estrôncio. A sua fabricação e aplicação é feita em garrafas para fabricação de lâmpadas, janelas, potes e entre outros. Já os vidros silicato alcalinos, em relação ao vidro tradicional de sílica, ele possui uma menor viscosidade, pois eles possuem os óxidos alcalinos auxiliando o fluxo. Só que com a adição desses alcalinos, ocorre a diminuição da resistência química. Então, eles são utilizados para a fabricação que possuem adesivos, películas protetoras, como nós sempre utilizamos nos nossos celulares. E por último, nós temos as aplicações do vidro, como exemplo, para embalagens, para a construção civil, fibras de vidro. Aqui nós temos os exemplos das embalagens para medicamentos. Aqui temos também os vidros que eles são temperados, ou os vidros multicamadas, que eles auxiliam nas propriedades mecânicas, onde eles têm uma resistência maior. Nós temos também a aplicação em vidros técnicos, que são vidros para laboratórios, lâmpadas incandescentes, os vidros para automóveis, que são vidros temperados, como as janelas, para-brisa, e a aplicação de vidros comuns, como janelas, portas e entre outros. Aqui apresenta a bibliografia do meu trabalho, tá? E vou finalizando. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.